A história do Monte Sinai ecoa através dos milênios. É mais do que apenas uma localização geográfica. É uma pedra angular da fé para milhões. Esta é a montanha onde Deus desceu em fogo e fumaça. É onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. As próprias leis que moldaram civilizações. A busca pelo verdadeiro Monte Sinai não é meramente um exercício acadêmico ou uma caçada arqueológica. É uma jornada para tocar a história palpável da revelação divina. Encontrar sua localização real nos conectaria diretamente a um dos eventos mais profundos da narrativa bíblica, oferecendo uma compreensão mais profunda da nossa herança espiritual. Dizem que os ecos do trovão e a voz de Deus ainda pairam em torno de seus picos sagrados, chamando aqueles que buscam a verdade. Por gerações, a localização exata desta montanha sagrada tem sido tema de debate acalorado e profundo anseio espiritual. A Bíblia fornece pistas, descrições vívidas de fogo, fumaça e uma terra trêmula. Fala de uma jornada por um vasto deserto, um lugar onde uma nação foi forjada na presença do Todo-Poderoso. A procura pelo Monte Sinai envolve juntar esses textos antigos, relatos históricos e achados arqueológicos. É como montar um quebra-cabeça divino, onde cada peça nos aproxima de uma revelação que poderia confirmar ou remodelar nosso entendimento desses eventos fundamentais. O peso dessa busca é imenso, pois a montanha se ergue como um símbolo da aliança de Deus com seu povo. As implicações de localizar o verdadeiro Monte Sinai são monumentais. Para os crentes, ofereceria uma poderosa afirmação do relato bíblico, ancorando a fé em geografia verificável. Para historiadores e arqueólogos, iluminaria a narrativa do Êxodo, fornecendo um cenário concreto para uma história que fascina a humanidade há séculos. Imagina só estar no pé da montanha real, onde Moisés comungou com Deus, onde uma nação inteira testemunhou sua glória. Tal descoberta, sem dúvida, se tornaria um dos achados arqueológicos mais significativos da história, causando um rebuliço nos estudos teológicos, históricos e culturais. É uma busca impulsionada pelo desejo de conectar com as raízes autênticas do nosso passado. Esta busca não é só sobre uma montanha, é sobre os eventos que aconteceram lá, eventos que tiveram um impacto sem igual na lei, na ética e na espiritualidade em todo o globo. A entrega da lei no Sinai foi um momento crucial, uma constituição divina para uma nação iniciante e uma bússola moral para as futuras gerações. Portanto, a questão, onde fica o Monte Sinai, carrega um significado profundo. Ela nos chama para explorar, questionar e buscar, com a esperança de que um dia possamos estar naquele solo sagrado, sentindo o peso inegável de sua história sagrada. A jornada em si é de descoberta, empurrando os limites do nosso conhecimento e fé. Por muitos séculos, o local tradicionalmente identificado como Monte Sinai tem sido Jabal Musa, que significa Montanha de Moisés em árabe. Este pico majestoso fica no sul da península do Sinai, no Egito. Essa tradição ganhou muita força no século IV d.C., influenciada principalmente por Helena, mãe do imperador Constantino. Ela embarcou numa peregrinação à Terra Santa, identificando vários locais bíblicos, e sua influência levou à fundação de mosteiros e igrejas, consolidando certos locais na tradição cristã. O mosteiro de Santa Catarina, construído no pé do Jabal Musa no século VI, é um testemunho dessa crença antiga, abrigando manuscritos antigos e preservando uma história de vida monástica dedicada a este local sagrado. A defesa do Jabal Musa é apoiada por sua paisagem impressionante e imponente, que muitos sentem que se encaixa na descrição bíblica de uma montanha onde Deus poderia manifestar seu poder tremendo. Seus picos acidentados e o deserto ao redor evocam um senso de solenidade e isolamento, adequado para um encontro divino dessa magnitude. Peregrinos por gerações escalaram suas encostas, buscando conexão espiritual e trilhando caminhos que, acredita-se, foram percorridos pelo próprio Moisés. A própria existência do mosteiro de Santa Catarina, um dos mosteiros cristãos em funcionamento contínuo mais antigos do mundo, confere um peso histórico considerável a essa alegação, pois foi construído especificamente para honrar os eventos bíblicos que supostamente ocorreram ali. Além disso, os defensores do Jabal Musa apontam para a continuidade das tradições monásticas e beduínas na área, que preservaram histórias e nomes associados a Moisés e ao Êxodo. A geografia local, incluindo planícies onde os israelitas poderiam ter acampado e passagens que eles poderiam ter atravessado, foi extensamente estudada para se alinhar com a narrativa bíblica. Alguns estudiosos argumentam que o próprio termo Península do Sinai, embora talvez uma designação posterior,
tornou-se intrinsecamente ligado a esses eventos, tornando o Jabal Musa o candidato padrão e historicamente aceito para muitos. Essa aceitação de longa data o tornou o principal destino para quem busca visitar a montanha sagrada. No entanto, é importante notar que a identificação do Jabal Musa como Monte Sinai é, em grande parte, anterior aos métodos arqueológicos modernos e foi baseada mais na tradição monástica e no desejo de demarcar locais sagrados. Embora o significado espiritual do Jabal Musa seja inegável para inúmeros peregrinos, a evidência arqueológica direta que o ligue especificamente ao evento do Êxodo do século XV ou XIII a.C. continua sendo tema de discussão e debate. A falta de vestígios arqueológicos substanciais do período específico do Êxodo no Jabal Musa levou alguns pesquisadores a questionar sua autenticidade e a procurar locais alternativos que possam se encaixar melhor em todas as pistas bíblicas e geográficas fornecidas nas Escrituras. Nas últimas décadas, uma teoria alternativa convincente ganhou bastante força, propondo que o verdadeiro Monte Sinai não está na Península do Sinai, no Egito, mas sim na antiga Midian, que corresponde à parte noroeste da Arábia Saudita atual. Essa teoria localiza a montanha sagrada em Jabal al-Laus, que significa Montanha das Amêndoas. Este pico majestoso, com seu cume escuro, aparentemente queimado, apresenta uma imagem impressionante que se alinha incrivelmente bem com a descrição bíblica de uma montanha que ardeu em fogo quando Deus desceu sobre ela. A terra de Midian é, afinal de contas, para onde Moisés fugiu do Egito e onde conheceu sua esposa Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian. A ideia de um Monte Sinai árabe não é totalmente nova. Exploradores do século XIX, como Charles Beck, consideraram locais na Arábia, embora ele tenha depois se retratado de sua teoria específica. No entanto, o ressurgimento moderno dessa hipótese deve muito ao trabalho de aventureiros e pesquisadores como Ron Wyatt nos anos 80. Wyatt, seguido por outros, incluindo eu mesmo, exploramos Jabal al-Laus e seus arredores, documentando achados que parecem corroborar muitos detalhes do relato do Êxodo. Estes incluem o que parece ser um pico enegrecido, uma grande rocha partida, uma estrutura semelhante a um altar com petróglifos de gado e outras características arqueológicas intrigantes que exigem consideração séria. A própria narrativa bíblica fornece forte apoio textual para uma localização na Arábia. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, 25, afirma explicitamente que o Monte Sinai fica na Arábia. Enquanto alguns argumentam que Arábia, no tempo de Paulo, se referia a uma região mais ampla, incluindo a Península do Sinai, Arábia Pétrea, a leitura mais direta aponta para a Península Arábica propriamente dita. Além disso, a jornada dos israelitas descrita no Êxodo sugere uma travessia do Mar Vermelho, Yam Suf, que os levaria mais logicamente ao noroeste da Arábia, em vez de mais adentro da Península do Sinai, controlada pelos egípcios. A terra de Midian, onde Moisés passou 40 anos, é consistentemente localizada pelos estudiosos nesta mesma região da Arábia Saudita. A crescente abertura da Arábia Saudita ao turismo e à pesquisa nos últimos anos permitiu uma exploração mais ampla do Jabal al-Laus e seus arredores. Isso trouxe novos olhares e novas tecnologias para analisar as evidências. Como alguém que passou um tempo considerável investigando este local, posso atestar a poderosa correspondência entre o que se encontra no local, em Jabal al-Laus, e o que é descrito na Bíblia. O grande número de características únicas agrupadas ao redor desta montanha específica, todas ressoando com a história do Êxodo, apresenta um argumento convincente de que este poderia realmente ser o lugar sagrado onde Deus se revelou a Moisés e aos israelitas. Seção 4. Pesando as evidências. Alegações, contra-alegações e descobertas surpreendentes. As evidências apresentadas para Jabal al-Laus, como o Monte Sinai, são multifacetadas e, para muitos, incrivelmente persuasivas. Uma das características mais impressionantes é o cume enegrecido do Jabal Makla, um pico frequentemente associado à cordilheira de Jabal al-Laus. Essa rocha escurecida parece ter sido queimada por um calor intenso, alinhando-se com a descrição bíblica de Deus descendo sobre a montanha em fogo. Enquanto os céticos sugerem que isso é um fenômeno geológico natural, possivelmente rocha vulcânica, o impacto visual é inegavelmente poderoso e corresponde ao relato bíblico de uma montanha que ardia em fogo até o meio do céu, com escuridão, nuvens e trevas densas. Deuteronômio 4, 11.
O contraste com as rochas mais claras em sua base é gritante. Outra peça significativa de evidência frequentemente citada é uma rocha enorme e partida, localizada a alguma distância da montanha. Este rochedo colossal, que se destaca dramaticamente na paisagem desértica, é proposto por alguns como sendo a rocha de Horebe, que Moisés feriu, fazendo a água jorrar para os israelitas sedentos. Êxodo 17, 6. A rocha mostra sinais claros de erosão hídrica, sugerindo que um grande volume de água jorrou dela. Embora os críticos argumentem que tais rochas partidas podem ocorrer naturalmente, a escala desta formação específica e sua proximidade com outros locais potencialmente relacionados ao Êxodo a tornam uma candidata convincente. Seu tamanho imenso certamente se encaixaria na narrativa de fornecer água para uma multidão de pessoas e seus rebanhos. Além disso, na base do Jabal al-Laus, existem vestígios do que parece ser um antigo local de altar, completo com numerosos petróglifos, representando figuras bovinas, predominantemente touros ou bezerros. Isso levou à hipótese de que este poderia ser o local exato onde os israelitas, liderados por Arão, fizeram o bezerro de ouro e o adoraram, provocando a ira de Deus. Êxodo 32. Embora petróglifos de gado sejam encontrados em outras partes da Arábia, a concentração e o contexto aqui, perto de uma montanha que se encaixa na descrição do Sinai, são considerados altamente significativos pelos defensores. Há também remanescentes do que poderiam ser antigos marcos de fronteira ou pilares, possivelmente correspondendo aos 12 pilares que Moisés ergueu, representando as 12 tribos de Israel. No entanto, essas interpretações não estão isentas de críticas. O Instituto Armstrong de Arqueologia Bíblica, por exemplo, argumenta que o pico enegrecido do Jabal Makla se deve à composição natural de rocha vulcânica, e não ao fogo divino. Eles também sugerem que a rocha partida é uma formação natural, e que os petróglifos de gado são comuns em todo o Oriente Médio, e não estão singularmente ligados ao episódio do bezerro de ouro. Além disso, alguns levantamentos arqueológicos na área do Jabal al-Laus dataram muitos dos vestígios da superfície como sendo de períodos posteriores, como as eras nabateia ou romana, em vez da época de Moisés. Essas contra-argumentações destacam as complexidades envolvidas na identificação definitiva de qualquer local e ressaltam a necessidade de investigação arqueológica rigorosa e contínua, além de debate acadêmico. Seção 5. Se a montanha mudar de lugar, o impacto profundo de um Sinai saudita. A confirmação do Monte Sinai na Arábia Saudita, especificamente em um local como Jabal al-Laus, seria nada menos que revolucionária para os estudos bíblicos e a arqueologia. Representaria uma das descobertas mais significativas da história moderna, alterando fundamentalmente nossa compreensão da rota do Êxodo e da história primitiva de Israel. Por séculos, a narrativa esteve geograficamente ancorada, embora debatida, na Península do Sinai. Mudar essa âncora para a Península Arábica exigiria uma reavaliação completa de mapas, cronogramas e os aspectos logísticos da jornada dos israelitas do Egito à Terra Prometida. Tal mudança revigoraria os estudos bíblicos com novas vias de pesquisa e exploração. Essa descoberta forneceria um contexto geográfico tangível ao relato bíblico do Êxodo, de uma forma que escapou aos pesquisadores por gerações. Imaginem poder traçar o caminho dos israelitas com maior certeza, identificar outros possíveis acampamentos e locais significativos mencionados nas Escrituras, com base em um ponto fixo para o Monte Sinai na Arábia. Daria um crédito poderoso à precisão histórica da narrativa bíblica, oferecendo evidências físicas para eventos centrais à fé judaica e cristã. Isso poderia potencialmente fortalecer a fé de milhões e fornecer novos e convincentes insights sobre o período formativo da identidade israelita e sua relação de aliança com Deus. Além disso, as implicações geopolíticas também poderiam ser notáveis. Jabal al-Laus está localizado na Arábia Saudita, uma nação que está se abrindo cada vez mais ao turismo e à pesquisa internacional. O reconhecimento oficial de um local biblicamente tão significativo dentro de suas fronteiras poderia fomentar novos diálogos e intercâmbios culturais. Poderia atrair peregrinos e estudiosos do mundo todo, transformando a região em um grande polo de turismo bíblico e investigação arqueológica. Isso também poderia incentivar uma maior exploração de outros locais perdidos da narrativa do Êxodo, potencialmente revelando mais evidências que dão vida às escrituras antigas de uma maneira sem precedentes. O impacto iria além da academia e do turismo, ressoaria profundamente nas comunidades religiosas. Para aqueles que consideram a Bíblia uma escritura sagrada,
Encontrar o verdadeiro Monte Sinai seria uma afirmação profunda. Faria a ponte entre o texto antigo e a realidade moderna, permitindo que os fiéis se conectem com sua herança espiritual de forma mais palpável. As histórias de Moisés, os 10 mandamentos e a aliança no Sinai não estariam mais confinadas às páginas de um livro, mas enraizadas em um lugar verificável, uma testemunha silenciosa dos atos poderosos de Deus. A própria paisagem testemunharia os eventos que moldaram os alicerces da fé monoteísta. Seção 6. A busca continua. Em busca da verdade sagrada em solo consagrado. O debate sobre a verdadeira localização do Monte Sinai está longe de ter um ponto final, e a busca por provas definitivas continua a motivar pesquisadores, teólogos e aventureiros. Tanto o local tradicional de Jabal Musa, no Egito, quanto a alternativa convincente de Jabal al-Laus, na Arábia Saudita, têm defensores apaixonados e um corpo de evidências que sustentam suas alegações. Cada trecho da escritura, cada achado arqueológico e cada relato histórico é meticulosamente examinado e debatido. Esse diálogo acadêmico contínuo é crucial, pois nos impulsiona a mergulhar mais fundo no texto bíblico e no contexto histórico do Êxodo, refinando constantemente nossa compreensão. A jornada para descobrir essa verdade sagrada é tão importante quanto o próprio destino. Como alguém que investigou pessoalmente as evidências na Arábia Saudita, estou convencido de que Jabal al-Laus e suas áreas vizinhas guardam chaves notáveis para desvendar este antigo mistério. A confluência de características geográficas, vestígios arqueológicos e correlações bíblicas diretas neste local é, na minha opinião, incomparável. No entanto, a busca pela verdade exige mente aberta e disposição para considerar todas as evidências com rigor. Trabalhos arqueológicos futuros, conduzidos com precisão científica e integridade acadêmica, serão essenciais para fornecer respostas mais definitivas. A crescente acessibilidade aos locais na Arábia Saudita oferece uma oportunidade sem precedentes para tais investigações. A importância desta busca é imensa. O Monte Sinai não é apenas um ponto no mapa. É um símbolo da lei divina, da aliança e da revelação. Identificar sua verdadeira localização forneceria uma âncora para uma das narrativas mais transformadoras da história. Nos permitiria andar, literalmente, nos passos de Moisés e dos israelitas, estar em solo santificado pela presença de Deus. É por isso que a busca cativa tantos, de fiéis devotos a historiadores seculares. Ela toca nas próprias origens de crenças fundamentais que moldaram a civilização ocidental e além. No final das contas, se o Monte Sinai for definitivamente localizado em Jabal Musa, Jabal al-Laus, ou talvez em outro local ainda não identificado, o poder espiritual de sua história permanece. Os princípios e mandamentos revelados ali continuam a guiar e inspirar. No entanto, a busca por sua localização física continua sendo um empreendimento vital, que promete enriquecer nossa compreensão da Bíblia e seu profundo impacto na história humana. As areias do tempo podem ter obscurecido o caminho, mas a busca diligente pela verdade, guiada pelas escrituras e evidências, sem dúvida continuará a nos aproximar da montanha onde o céu, dizem, uma vez tocou a terra. A jornada continua, e o potencial de descoberta permanece imenso.